Agora, Jardel, essa equação da transição planetária, né? Que isso, é, pensando assim, eu estou imaginando uma mecânica muito bem organizada, muito bem entendida. Isso tudo foi Kardec que trouxe nos seus ensinamentos. Não, isso veio dos espíritos, Dos né? espíritos, tá. Mas isso tudo, existe uma ideia monoteísta, um Deus maior, Sim. uma força suprema, Sim. que é a causa primeira de todas as coisas, que faz com que esse mecanismo, né, apenas uma palavra aqui simbólica, né, Uhum. faz com que isso tudo se organize. Então isso tudo é muito organizado, Sim. tudo Sim. muito estruturado. Porque para nós, Jesus é o governador da Terra. Ele é um espírito tão antigo e tão evoluído que ele recebeu de Deus a incumbência de criar o planeta Terra. Porque Deus, quando Deus fala, faça-se a luz, não é ele que faz. Ele tem a equipe de assessores dele, que tem a sua equipe de assessores, como uma empresa. Então Jesus recebeu essa incumbência de criar o planeta Terra com os seus assessores. E ele vem cuidando da Terra desde lá. Né? Então é bem esquematizado, sim. Tudo é planejado com milênios, bilênios de antecedência. É claro, pode desviar um pouco aqui e ali, mas segue. Tá. Então tudo isso já estava previsto por Jesus e pela sua equipe de assessores. Tá. Talvez o que eu vou falar é uma grande bobagem, mas eu acho que já perguntaram isso no programa, né? Quem assiste o programa, partindo do pressuposto de que o espírito ele pode reencarnar num outro planeta, né? Por conta dessa organização, dessa mecânica. Esse espírito que está em outro planeta, talvez em algum lugar muito equidistante do planeta Terra, isso colabora com a ideia da ufologia, por exemplo? Seria dentro... porque a ufologia, já tivemos convidados aqui, inclusive, todos muito interessantes, né? Que foram muito coerentes em muitas coisas. Seriam seres em outro planeta. Sim. Então, há uma convergência, não que é a mesma coisa, mas há uma convergência de compreensão sobre essa possibilidade de vida fora do planeta Terra? Totalmente. 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 Porque os espíritos nos passam que todos os planetas, eles são habitados. Não por vida como nós conhecemos. Mesmo aqui na Terra, nós temos espíritos aqui, nos rodeando nesse momento. A gente só não consegue enxergá-los. É uma outra dimensão. Então, todos os planetas têm vida, algumas semelhantes à nossa, em termos de estrutura, de forma física, semelhantes. Porque eles nos passam também que a melhor estrutura física para as humanidades é essa que nós temos. Vai ter alguma diferença por conta das questões ambientais de cada planeta. Mas a forma básica é a nossa. Mas o nível energético deles é diferente. Então mandaram sondas para Marte. Nós temos recebido bastante informação de que Marte já é um planeta mais evoluído que a Terra. Aliás, a Terra é o planeta menos evoluído do nosso sistema. Por que não acharam vida lá? Porque eles estão em um outro nível energético. Que os nossos instrumentos não conseguem captar. Seria outra dimensão? Não uma outra dimensão Porque propriamente. dimensão a gente trabalha mais na questão do tempo, né? Dimensão tem a ver com o tempo, enfim. Sim. Não seria outra dimensão, não. É a mesma dimensão, só que o nível energético é diferente. Tá. Como se fosse uma frequência. Tipo, Exatamente. o rádio não conseguia captar aquela frequência, pensando nesse conceito, né? E a nossa frequência é uma e a dele seria... outro dial, né? Outro dial. A luz. Nós enxergamos uma gama de luminescência. Mas
outros animais, o cachorro enxerga mais do que a gente, mais cores do que a gente. Tá? Então é mais ou menos isso. São outras faixas de frequência que eles vibram e que nós não conseguimos captá-los. Assim como os espíritos que estão ao nosso lado aqui. Eles estão numa outra faixa de frequência, mas vivem junto com a gente, nos influenciam, são influenciados por nós. Existe uma troca. Isso é uma simbiose. Hoje, lá no centro, né, na casa de vocês, que é até legal depois deixar endereço, né? O que mais vocês recebem? Porque estamos encarnados num mundo, como você mesmo disse, de provas e expiações. Sim. E a gente é testado todo dia, né? certeza. Em várias estruturas do nosso corpo físico, mental e espiritual. O que você hoje, como não só um voluntário, um trabalhador numa casa espírita, mas vocês estão recebendo? São pessoas acometidas por síndromes, doenças físicas? O que você, como hoje, pessoa, vem sentindo na nossa sociedade? Olha, normalmente quem procura um centro espírita, ele está mais voltado para o lado espiritual. Então, são mais síndromes. Tá. Também atendemos problemas físicos. Tanto que nós temos um trabalho lá de fluidoterapia, que é a cirurgia espiritual. Então as pessoas vão lá também para buscar a cura. Se vai ser curado ou não, é outra questão. Não depende da gente. Nós vamos fazer o nosso melhor trabalho. Mas aí depende de fatores externos a nós e não estão sob o nosso controle. Mas a gente tem o trabalho. E muitas pessoas são curadas. Né? Então a maioria que procura lá realmente é problema emocional, problemas obsessivos. Só que aí é que entra a grande questão, principalmente na questão da obsessão. Se a pessoa não se modifica seus hábitos, sua maneira de ser, sua maneira de pensar, não vai adiantar nada. A gente tem o tratamento espiritual, passa a orientação para a pessoa, mas ela tem que se modificar. Eu tive um caso, foi relatado por uma aluna minha. Eles estavam frequentando, estavam trabalhando em uma outra casa, e aí escondiu fazia a conversação com o espírito, foi atender um espírito. O obsessor chegou para ele e falou: olha, eu cansei, eu estou indo embora. Isso quebra qualquer um, porque a gente espera o espírito vir revoltado. Aí o dirigente falou assim: mas peraí, eu não entendi, me explica essa história. Ele falou assim: não, você sabe que eu já vim aqui muitas vezes, por conta de uma senhora. Aí eu venho, você conversa comigo, você me explica um monte de coisa, eu concordo com você, eu vou embora. Só que ela continua xingando, ela continua esbravejando, ela continua fazendo isso, fazendo aquilo. Eu fico com raiva e volto. E aí começa a infernizar ela volta pra cá. Já foi tanto vai e volta, que agora eu cansei. Eu vou seguir meu caminho. Ele, em suma, ele se irritou com a própria pessoa encarnada. Se irritou com a pessoa encarnada. Falou: agora é problema dela. Eu tô indo embora, eu vou buscar o meu caminho. Foi o que eu falei. Ele começou a entender que ele tem que se libertar da situação. E aí, ele, inconscientemente, ele começou a trabalhar o perdão para o que ela deve ter feito para ele. E aí ele tá buscando a evolução dele. Só que ela não mudou o pensamento dela. Ele falou: eu tô indo embora. Mas vai vir outro. Por quê? Porque o pensamento dela vai atrair. A nossa sintonia, nosso pensamento poderoso. Então o que eu penso, eu atraio. Eu vi uma mensagem hoje que diz assim, é uma historinha do Chico Xavier. Que um dia o Chico caiu na casa dele. Aí o Emmanuel apareceu e falou: Chico, agradece. Mas, mano, eu caí. Agradece, Chico. Tá bom. Eu agradeço pela queda, agradeço pelo ar, agradeço por isso, por aquilo.
Passou o dia, ele ficou tranquilo, passou o dia. No fim do dia, ele chegou para o Emmanuel. Emmanuel, mas por que eu tive que agradecer? O Emmanuel falou, olha, a receita não é minha, a receita já é de Paulo. De tudo dai graças. Ah, tá bom, Emmanuel, mas eu caí, por que eu tenho que agradecer? Sabe o que é, Chico? Tinha um grupo de espíritos que queriam prejudicar você. Tá difícil de chegar perto de você. Mas eles conseguiram um jeitinho de te fazer cair. Na esperança de que você começasse a se bravejar, começasse a reclamar. Se você fizesse isso, eles teriam mais acesso a você. Então o que a gente tem que fazer? Procurar sempre nos manter elevados. Para não ter esse tipo de problema. Porque a gente está assediado de todo lado. Aquela história do anjinho bom e do anjinho ruim existe. São influências positivas e negativas ao mesmo tempo. Qual a gente vai seguir? Depende da gente. Aí entra no livre-arbítrio. Aí entra o livre-arbítrio. O Emmanuel não era fazer nada. Se o Chico falasse, não, eu vou reclamar. Tá bom. O Emmanuel não ia obrigar. Porque, vamos colocar, a lei não interfere. Não. Na verdade, o livre-arbítrio é seu. Sim. Então, a regra do jogo tá posta. Se você segue ou não, é mais ou menos isso.